Estamos de volta. Hoje nós estamos conversando com Júlia Nezu, é a presidente da USE, a União das Sociedades Espíritas, essa instituição que coordena os centros espíritas aqui do estado de São Paulo, mas que também atua junto à Federação Espírita Brasileira, nesse trabalho de divulgação da doutrina espírita, nesse movimento importante que é levar esse conhecimento às pessoas. Bom, Júlia, nós falamos, e você não falou assim direitinho, né? Como que começou a USE, como que ela foi realmente... Você deu uma noção para nós, mas como que ela começou mesmo, né? Olha, a USE foi fundada no dia 5 de junho de 1947, através de um congresso que foi convocado, na época, por 4 entidades federativas que existiam. Sim. E juntamente com as casas espíritas daquela época. Então, as casas que federavam na época era a Federação Espírita do Estado de São Paulo, a Sinagoga Espírita Nova Jerusalém, Liga Espírita do Estado de São Paulo e a União Federativa Paulista. Então, essas 4 entidades, juntamente com as casas espíritas de então, que existiam por volta de uns 400, 500 casas espíritas, resolveram convocar um congresso para, nesse congresso, quem quisesse, as entidades, as instituições, as pessoas físicas, inclusive, poderiam apresentar um projeto para a fundação, uma tese para a fundação de uma instituição que pudesse representar todas elas como a instituição coordenadora do movimento espírita paulista. E assim aconteceu o congresso e no dia 5 de junho, a tese da Federação Espírita do Estado de São Paulo, assinado pelo comandante Edgar Armon, em nome da federação, que ele era o secretário-geral. Então, essa tese foi a vencedora dentre as 28 teses que foram entregues, apresentadas. E a Federação Espírita, então nós às vezes brincamos, ela foi a mãe geratriz né, da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Inicialmente, quando a USE foi fundada, a USE tinha na sua diretoria executiva membros da Federação do Estado de São Paulo, membros das outras federativas que eram menores. Essas 3 outras federativas hoje integram o Conselho Deliberativo Estadual da USE, então participam e trabalhamos em conjunto. E a Federação Espírita do Estado de São Paulo, historicamente, ela tem assento no Conselho Federativo Estadual da USE, que é o Deliberativo Estadual. Ela não participa já ao longo dos anos, mas, na verdade, não tem nem como separar, porque faz parte da história e faz parte da montagem inicial da USE. Né? A USE e a Federação estão umbilicalmente ligadas desde o seu princípio. No início, durante muitos anos, o presidente de uma entidade era o vice da outra e a diretoria era composta por outros membros dessas outras federativas menores aqui do Estado de São Paulo. E assim o movimento estava caminhando. Mas como nós, espíritas, homens e mulheres espíritas, né, somos seres muito imperfeitos, então acabamos rompendo esses acordos todos entre uma entidade e outra, e aí hoje nós não temos essa ligação, nós não estamos trabalhando em conjunto, mas eu acho que seria assim muito bom mesmo se a USE, a Federação de São Paulo pudessem estar juntas novamente para um trabalho que era a proposta dos grandes companheiros do passado que idealizaram, né, a fundação da USE. Mas esperamos o tempo. Isso, o tempo dirá, o tempo ajuda, né? O tempo é o Senhor de tudo, né? É o Senhor de tudo. E assim, eu acho que é interessante que nós todos nos lembremos de Jesus, né? Porque Jesus queria mesmo era isso, né? Amai-vos e instruí-vos, e é assim, né? Vamos nos unir para realmente a transformação acontecer,
nos melhorarmos. Acho que esse é o caminho certo. Né? Esse é o caminho certo mesmo, né? Júlia, agora nós estamos chegando ao final do programa, é uma pena, porque com você tem muita coisa para falar, né? Fala um pouquinho também desse trabalho com as mocidades, porque eu acho que os jovens hoje estão tão dinâmicos, eles estão tão empenhados no trabalho, eu acho isso muito importante, né? É verdade. Funciona do mesmo jeito, como vocês coordenam os centros, vocês também coordenam as mocidades, é isso? Sim, a mocidade na USE, a mocidade é um departamento da USE. Certo. Então, nós temos um departamento de mocidade estadual, ou seja, que comanda ou coordena o estado todo. Cada um dos nossos órgãos, nós temos quase 140 órgãos esparramados no estado de São Paulo inteiro, que ajudam na coordenação, cada qual na sua região. Então, a mocidade é ligada aos órgãos regionais das USEs, são 24 macro-regiões. E a mocidade é coordenada por esse departamento dos órgãos regionais. E quem são esses jovens? São as mocidades das casas espíritas. Então, eles têm os encontros anuais, têm os encontros a cada 4 anos, num grande encontro estadual. Esse ano, agora em setembro, nós tivemos um encontro nacional, justamente em Guarulhos, né, no Espaço Prisma. Foi um encontro maravilhoso. Vieram jovens, né, de outros estados brasileiros, quase 1000 jovens se encontraram. Então, essa mocidade, cada mocidade da Casa Espírita, ela é ligada à direção da Casa Espírita. Sim. E eles fazem parte, né, os que quiserem, naturalmente, porque em espiritismo, no movimento espírita, nada é uma coisa assim obrigatória, não é? Mas é envolvente, é empolgante. Eu acho que os jovens se entusiasmam de estar junto com os outros jovens. E como a USE faz um grande movimento no estado inteiro, isso tradicionalmente, né, toda a liderança, uma grande parte da liderança que nós temos hoje em dia nos órgãos da USE, na USE do Estado de São Paulo, na regional, na intermunicipal de Guarulhos, de toda parte, são aqueles que eram da mocidade. Então, na mocidade, eles já têm vamos dizer assim, uma experiência, né, de trabalhar em conjunto, em equipe, etc., etc., e eles podem trazer isso para o movimento espírita em forma de experiência e eles também atuando juntos. Então, hoje nós temos aí entre nós, na USE, um grande movimento e nós concitamos a todos as casas espíritas, aos órgãos de unificação, para que os jovens não sejam simplesmente aqueles que ocupam um espaço na casa espírita, ou aqueles que vêm lá para nos ajudar nas tarefas, ou que tomam conta da internet, mas que as casas espíritas possam ajudá-los na integração deles, para que eles sejam mesmo protagonistas da casa espírita, juntamente com os mais experientes, para não dizer os mais idosos, né? Muito bom. É o futuro do planeta, né? Eu acho que eles são o futuro e o presente. Pois é. Porque, na verdade, eles já estão atuando muito. Muito bom, Júlia. Agradecemos muito. É uma pena que pouco tempo, né? Mas agradecemos muito. Talvez voltemos a falar um pouco mais da USE num outro programa, mas agradecemos muito a sua participação, nos esclarecendo acerca dessa instituição. Muito obrigada. Nossa, eu é que agradeço. Muito obrigada mesmo para todos vocês. E se você quiser nos escrever, repensar@tvmundomaior.com.br. E se quiser assistir a outros programas, acesse facebook.com/tvmundomaior ou youtube.com/tvmundomaior. Nós nos encontramos no próximo programa. Até lá.